Neste momento, haverá a apresentação dos resultados das oficinas e metas 2015. Para compor a mesa diretora dos trabalhos, anunciamos o senhor secretário de Estratégia e Governança, Ivan Bonifácio, que conduzirá os trabalhos desta mesa diretora. O senhor coordenador da Oficina Estatística, Leonardo Oliveira, assessor especial de Inovação e Gestão da Informação do Conselho da Justiça Federal. A senhora coordenadora da Oficina Indicadores Orçamentários, Cátia Regina Ribeiro Santana, diretora da Secretaria de Planejamento Orçamentário e Financeiro do TRF da Primeira Região. O senhor coordenador da Oficina Sistemas Nacionais, Lúcio Melri da Silva, secretário de Tecnologia da Informação do Conselho da Justiça Federal. E o senhor secretário de Planejamento e Orçamento do Conselho da Justiça Federal, Gustavo Bicalho. Boa tarde a todos. Queria, para economizar o tempo, doutor Edivaldo, apenas complementando os agradecimentos que Vossa Excelência fez, agradecer também a todos os servidores e magistrados que contribuíram para a realização desse evento, condição que me permite dizer que é um evento que não é do CJF, mas é um evento da Justiça Federal. Nós teremos aqui conosco o Leonardo, que falará um pouquinho, que é o nosso assessor especial de informação, vai falar sobre a importância de termos indicadores de movimentação processual bem estruturados, bem informados, para que a gente melhore a nossa capacidade de gestão judiciária. Falaremos também, na sequência, sobre indicadores orçamentários. Quem conduzirá a palestra será a doutora Cátia Ribeiro Santana, que nos demonstrará e nos apresentará a importância de termos indicadores orçamentários para melhorarmos a qualidade da gestão dos nossos custos. E, na sequência, o Dr. Lúcio Melri, que é o nosso secretário de Tecnologia da Informação, falará sobre a importância da governança de TI como condição para a implantação de sistemas nacionais no Poder Judiciário Federal. E, ao final, teremos uma palestra do Dr. Gustavo Bicalho, que é o nosso assessor de planejamento, que irá falar sobre as perspectivas que temos em relação ao contingenciamento e as restrições orçamentárias para 2016. Já começo falando sobre as metas. Minha função aqui é controlar o tempo dos palestrantes e o meu próprio, que será de 15 minutos, e eu já começo, então, a falar sobre as metas e falar sobre a meta 1. Para que a gente ganhe tempo, enquanto alguns dados eu lembro de cabeça, a meta 1 foi uma meta estabelecida já há alguns anos, e o objetivo dela é tentar equalizar a demanda de processos em relação ao julgamento em relação à demanda de processos. A notícia boa é que nesse último ano, em relação ao primeiro semestre de 2014, houve uma redução da demanda de 22%. Como também uma pequena redução da produtividade na faixa de 8%. Nos últimos 5 anos, ou 10 semestres, o aumento da demanda ficou na ordem de 11% e o crescimento da produtividade ficou na faixa de 7,9%. O que significa na prática, só um pouquinho, e o que significa na prática dizer que está havendo um congestionamento na Justiça Federal. Por isso a importância de encontrarmos outras soluções que não apenas a produtividade. Esse gráfico aí da direita, nessa linha azul, evidencia o fato de que o cumprimento das metas
ele reage numa relação muito direta com a demanda. Se a demanda aumenta, o cumprimento diminui dessa meta. Se a demanda diminui, o cumprimento da meta aumenta. O que significa, o que pode dizer que nós, pode querer dizer que nós estamos chegando no limite da nossa capacidade produtiva. E aí nós teremos que encontrar outras soluções para melhorar o nosso desempenho. Quando a gente olha, pode passar o próximo? Estou aqui, né? Eu tenho aqui. Quando a gente olha o desempenho da meta por cada regional, a gente tem que reconhecer o Tribunal Regional da Terceira Região, que nesse primeiro semestre conseguiu superar essa relação de número de processos entrados com número de processos baixados, alcançando 105%. De toda maneira, o cômputo geral da meta está em 92%, a indicar que, muito provavelmente, nós não consigamos, ao final do ano, superar ou equalizar demanda e produtividade ou baixa de processo. Uma das soluções que se pensa para esse tipo de quadro, e que tem se falado muito, é o aumento da estrutura de pessoal. Ocorre que o aumento da estrutura de pessoal, normalmente, gera um efeito, ou se espera um efeito deletério, que é a redução da massa salarial. Porque se, com a mesma massa salarial de recursos, nós temos mais pessoas para remunerar, é natural que o salário reduza. Então, nós temos que pensar sobre isso. Outras soluções pensadas também por exemplo, a conciliação. Aliás, a conciliação foi muito festejada nesse novo Código de Processo Civil, que tem inspirado, tanto o legislador como os próprios magistrados, numa alternativa que, eventualmente, poderia solucionar ou equalizar esse problema. Só que, na prática, se a gente olhar os números, apesar do enorme esforço que a Justiça Federal fez nesse primeiro semestre, foram mais de 700 mil ações de conciliações realizadas, isso representou apenas 5% do total de soluções em casos de litígio que fizemos nesse primeiro semestre. E representa também, na média, apenas 11% de sucesso em relação a tudo que foi encaminhado para a conciliação. O destaque aqui é para a primeira região, que tem conseguido, em média, isso tanto em 2014 como em 2015, alcançar um percentual de sucesso nas conciliações superior a 35%. Então, a gente precisa olhar o que a primeira região tem feito de positivo, porque ali eles têm conseguido melhor desempenho. De toda maneira, o resultado total não indica que essa seja a solução definitiva para equalizar esse problema de demanda e capacidade de julgamento. Temos que pensar em outras coisas, por exemplo, como a gestão das demandas repetitivas. Vamos falar um pouco de tempo agora. Quando a gente fala de meta 2, o quadro é muito mais positivo. Nós estabelecemos como meta para o primeiro e segundo grau o julgamento ou uma primeira decisão com prazo máximo de 5 anos. Ou seja, no prazo máximo de 5 anos, tem que haver pelo menos uma decisão tendente a pôr fim a esses processos que estão em tramitação. A notícia é muito boa, a gente está muito próximo de alcançar esse resultado no primeiro e segundo grau, já agora nesse próximo mês. Quando a gente olha um pouco os juizados especiais, cujo desafio é mais arrojado, ter uma decisão tendente a pôr fim ao processo em 4 anos, o quadro ainda é melhor, e mostrando que a gente está aí com um percentual de cumprimento de 94,6, com destaque aí para a 4ª região, mas todas as regiões estão indo muito bem. Nós também fizemos uma avaliação que era possível julgar em até 3 anos, ou dar uma primeira decisão em até 3 anos, de 70% dos processos. E aqui também nós estamos indo muito bem, o que demonstra que a idade do acervo de processo na Justiça Federal tem, a cada ano, sido menor, tem sido reduzido. Isso também pode indicar, doutor Divaldo, que para o ano que vem nós podemos fazer uma redução nessa proposta de meta de 1 ano, pelo menos, para que a gente tramite, por exemplo, nos juizados em 2 anos e lá no primeiro e segundo grau em 4 anos, porque isso, pelos dados, seria factível, o que também se aproximaria do ideal da razoável duração do processo. Falar de crime agora, nós temos uma meta que é julgar todos os processos, uma quantidade igual de processo ao que entra nessa matéria, na matéria criminal. Quantitativamente, esse volume não é expressivo, foram apenas 28 mil ações, se comparada com aqueles 1 milhão, eu não falei, foram 1.200.000
300 mil ações que entraram nesse primeiro semestre, com 1.200.000 resolvidas. 28 mil é pequeno, mas evidentemente que aí tem um caráter qualitativo que nós não podemos esquecer. Detalhando um pouco essa coisa do crime, nós tínhamos também uma meta, que são as metas 4 e 8, que discutem esse tema que não sai nos noticiários, que são os crimes contra a administração, peculato, corrupção, ativa, passiva, lavagem de dinheiro. Tudo isso está incluído, né, dentro dessa meta aí, e as ações cíveis de improbidade. Então, só nesses últimos 2 anos foram distribuídos cerca de 20 mil ações e nós julgamos em 2015, nesse primeiro semestre, em torno de 7 mil ações. O volume maior dessas ações está na primeira região e o melhor desempenho está na 4ª região, com os julgamentos dos crimes contra a administração. A 2ª região, também na ação civil, vai muito bem. Uma outra meta importante, a meta 8, que até o momento nunca tinha sido divulgado, dados sistematizados dessa meta, que se referem ao trabalho análogo ao escravo, à exploração sexual e o tráfico de pessoas. É a primeira vez que a Justiça Federal divulga de forma sistemática, ainda bem que são poucos, mas no caso do trabalho escravo, a maior concentração de processo é na primeira região, por óbvio, porque é a região maior, e nós temos um bom desempenho em relação à exploração sexual na 3ª região, apesar do volume ter sido, ainda bem, muito pouco. Um outro crime que é conexo, normalmente eles estão conectados entre si, esses crimes, é o tráfico de pessoas. O número total apurado nesses últimos 2 anos é de 140 ações, com um julgamento de 24. Aqui não há uma tendência uma certeza se nós iremos cumprir ao final do ano a meta, mas a tendência é positiva. E, por último, já para concluir, nós temos também as ações coletivas, que é a meta 6. O objetivo era julgar processos no primeiro grau, né, que tinham 3 anos de tramitação. Nós, nesse primeiro semestre, praticamente todos os tribunais reduziram esse acervo a mais de 50%, com exceção da 3ª região, o que indica que no primeiro grau nós devamos cumprir a meta, e em relação ao 2º grau, há alguns problemas, principalmente na primeira região, mas outros regionais devem cumprir a meta com tranquilidade ao final do ano, o que significa que não terão processos com mais de 2 anos em tramitação que não tenham recebido ao menos uma decisão. Essa é a síntese da minha apresentação, e eu já, para ganharmos tempo, né, irmos direto para o lanche, já passo a palavra ao Leonardo, que vai fazer uma exposição objetiva, dentro do prazo definido, né, sobre os indicadores estatísticos, e também uma demonstração de um projeto que ele mesmo criou, que é o Observatório da Justiça Federal. Com a palavra, Leonardo. Obrigado, Ivan. Eu já estou marcando o tempo aqui, então vou ser bem preciso. Eu sei que perto das 4 horas a distração começa, né? E ela começa pelo estômago, né? Mas eu posso usar aqui o sistema. Me coube, aproveito para cumprimentar, né? Cumprimento os membros aqui da mesa, cumprimento as autoridades presentes, desembargadores, juízes e colegas servidores que estão aqui presentes nesse evento, todos em prol de um judiciário melhor. Me coube aqui nesse evento justamente a oficina que ficou chamada de estatística, mas a gente viu que ela é bem mais do que isso. E até para ilustrar isso, eu já trouxe inicialmente aqui uma metáfora, que eu quis trazer uma imagem, peço para os senhores me acompanharem aqui. Na verdade, é a capa da revista The Economist, de um tempo atrás, e que eu acho muito interessante, porque ela está falando ali de dilúvio de dados, que é o momento que a gente vive. Um monte de informação. Então, esse indivíduo aí no centro, ele está sendo cercado ali de dados, caracteres que estão caindo ali como se fosse uma chuva, e ao invés de ter um guarda-chuva, o guarda-chuva está para cima, como se ele quisesse filtrar essas informações que caem, justamente para regar aquela flor, para dar vida ao que ele quer que cresça, né, que seja construído. Isso
pensando a oficina de estatística, é bem por aí também, porque a gente começa falando de padronização, mas a padronização ela tem consequências futuras, decorrentes. Inicialmente, a gente estava falando de padronização e PCJUS, que é um índice que nos causa um pouco de estresse. Mas a gente viu que ela é muito mais do que isso. Hoje, a estatística está relacionada com muitos outros objetivos, uma questão muito mais prospectiva, né? E assim, olha esse dilúvio de dados para o judiciário, só para pegar alguns exemplos, a gente tem o Justiça em Números, que já tem mais de 520 indicadores. Só isso já é uma massa enorme de informações para a gente administrar, o IPCJUS com mais 52, mais as metas, e, gente, indicadores diferentes de variáveis. Alguns indicadores eu tenho várias variáveis dentro deles. Então, a gente tem tudo isso para administrar, e o grupo foi pensando um pouco sobre isso e como que a gente poderia ter uma informação cada vez mais precisa, mais fidedigna do que a gente quer fazer para que possa pensar nos rumos para onde nós queremos ir. Então, a gente sintetizou aqui, muito rapidamente, em 7 pontos principais. 7 é bom, é sempre um número meio cabalístico, né? Mas o primeiro deles fechar um escopo, a gente fechou um escopo menor, a gente pensou que é melhor a gente ter muita segurança sobre algo menor e concluir sobre ele, para depois ir evoluindo. Então, pegamos aí casos novos, julgados, baixados, estoque, e fomos fazer o primeiro produto que estamos tirando dessa oficina, que é o Manual de Padronização de Indicadores da Justiça Federal, onde a gente começa com esses 4 itens inicialmente e depois vai agregando outros itens, a fim de garantir que cada região, prestando a informação, vai estar prestando essa informação de uma mesma maneira. A gente coloca isso também, um comprometimento com a utilização e atualização do manual, justamente por entender que, hoje em dia, a gente precisa ter ciclos mais rápidos, ou seja, construir objetivos, acabá-los para iniciar um outro objetivo. Então, o compromisso é esse, a gente fecha nesses pontos, começa a utilizar, aprende com isso, e aí você está pronto para ter um ciclo novamente. O colega aqui, Pedro, comentou do PDCA, também seria uma maneira de se utilizar o PDCA dessa maneira, né? O importante do PDCA, o momento que muitas vezes ele falha é na checagem da informação. Então, a gente quer ter esse compromisso de checar se tudo saiu como pretendido para depois evoluir. O terceiro ponto aqui é o reconhecimento da necessidade de integrar especialistas da área fim nas discussões de padronização de indicadores. Então, no início, eram assim, várias pessoas ligadas muito ao ponto de estatística, e até para não esquecer, queria também fazer um agradecimento aqui, porque foi uma coisa que surgiu informalmente durante o grupo, mas agradecer ao patrocínio aqui, do doutor Edivaldo, também doutora Eva, porque o grupo não se reunia há não vou falar muito, mas eu vou dizer assim, há alguns anos, só para não falar muito tempo, mas muito tempo sem desenvolver. A gente, às vezes, faz videoconferência. Videoconferência é bom porque é rápido, as pessoas não se deslocam, mas, às vezes, essa troca de olhar faz muita falta. Então, isso já cumpriu o objetivo, viu, doutor Edivaldo? Assim, a gente poder conhecer vários colegas que eu ainda não consegui conhecer presencialmente, já tem um objetivo diferente. E esse ponto 3 também já ocorreu durante esse evento, então já foi duplamente positivo, que tivemos a participação de 2 outros servidores que vieram aqui para o encontro do COGETAB, que vai ocorrer amanhã. Então, já é uma integração de profissionais que têm um entendimento muito mais aprofundado, ou seja, a visão que nos faltava para evoluir num trabalho estatístico de maior profundidade. Bem, um outro ponto que coloquei anteriormente, que causa estresse, a gente tem uma regulamentação do CNJ, a Resolução 184, que trata do IPCJUS, e que também é utilizada aqui pelo Conselho para verificação de criação de cargos, criação de varas, e a gente nota que lá tem uma metodologia estatística que ela parece que não consegue compreender a Justiça Federal, de maneira que ela roda estatisticamente, mas ela não tem um significado prático. E todos os processos acabam indo por um outro caminho que não conseguem utilizar a metodologia estatística. Então, a gente quis discutir esses pontos. Será que conseguimos propor? E, bem, fizemos algumas videoconferências, conversamos hoje de manhã, mas esse tempo ainda não foi necessário para a gente evoluir a ponto de propor uma solução.
A gente reconhece o problema já está aí posto, existem vários estudos que já mostraram que a maneira como é calculado, acaba que ninguém nunca vai precisar de cargos e servidores, é complicado, mas a gente precisa fortalecer. Então, uma das propostas é justamente, aproveitando essa questão de termos estatísticos e termos profissionais mais especializados, é uma formação de um grupo multidisciplinar para que possa propor uma solução. Ou seja, a gente não quer simplesmente criticar algo que já provou que não está funcionando. A gente quer propor e depois fazer essa ingerência, poder propor, de repente, ao CNJ, explicando tudo isso, como foi proposto, como foi construído e qual que seria uma proposta que resolvesse esse problema. Bem, o quinto ponto aqui também vem decorrente dessa questão da padronização, de ter os dados poderem serem disponíveis em um lugar que a gente chamou de repositório oficial da informação. Mas esse repositório, na verdade, ele já tem nome. A gente já está chamando de Observatório da Estratégia da Justiça Federal. Eu vou mostrar mais um pouquinho do site, mas eu só queria comentar que esse é um esforço caseiro, sem custos, ele foi desenvolvido todo internamente, tivemos vários... Espera aí, Júlio, rapidinho, eu vou passar os pontos, depois eu vou para o observatório. E é bom a gente falar assim, já podendo demonstrar alguns resultados. E, bom, vocês viram que eu comecei com a imagem e o observatório também vai trazer várias imagens, mas as imagens explicam muito bem e a gente está querendo mais transparência. Então, o observatório acaba cumprindo essa grande função. Ele serve como repositório e serve para comunicar, para motivar e trazer essa informação ligada à estratégia da Justiça Federal. Antes de falar do observatório, eu vou falar do... Júlio, agora travou aqui, acho que você vai ter que clicar aí, por favor. O sexto ponto nosso foi o desenvolvimento de uma metodologia de validação dos dados informados, porque hoje em dia toda essa informação a gente meio que... a gente combina, né? Então a gente tem representante de todas as áreas e essa informação nos é mandada de forma que a gente consolida e apresenta. Mas nós ainda não temos um mecanismo de validação para saber se essa informação que nos chegou, ela realmente é fidedigna. Isso foi uma ideia que surgiu do grupo e já uma contribuição desses especialistas, ou seja, como é interessante ter essas pessoas que agregam outro tipo de visão, que foi o Eduardo, né, do TRF da 4ª Região, que já trouxe essa contribuição do grupo, né, eu acho que muito bom. E o sétimo ponto, eu acho que é justamente, eu comecei falando que estatística é muito pouco hoje em dia, a gente está falando de gerenciamento da informação e de trazer a informação para um novo patamar, a informação de uma maneira que ela seja prospectiva, inferencial, porque muitas vezes se usa estatística como você dirige um carro olhando para um espelho retrovisor, olhando para trás, né? Só que você dirige olhando para frente. Então, o paradigma é esse, utilizar esses dados, essas informações, para a gente dirigir, para tomada de decisão gerencial, ou seja, para auxiliando aqueles que estão com o volante na mão, que vão ter que tomar decisões. Então, agora, usando os meus minutinhos finais aí, ainda tenho 5 que eu estou marcando aqui. Júlio, por favor, queria mostrar um pouquinho também desse nosso repositório oficial. Esse é o Observatório da Estratégia da Justiça Federal. Ele está disponível no endereço aqui do CJF, www.cjf.jus.br/observatório. É bom fazer a propaganda, porque a gente está ao vivo no YouTube também, então, de repente, a gente tem as pessoas em casa que vão poder acessar. E eu já destaco, assim, a ideia que a gente trabalhou aqui foi em ter uma síntese. Então, o observatório ele começa numa tela que chama Dashboard. A ideia é apresentar em uma página as principais informações relacionadas à estratégia. Então, aqui vocês estão vendo ali que tem alguns indicadores macro ali em cima. Está se falando de pessoas, magistrados e a força de tarefa, de apoio. Ali está todo mundo, até os estagiários, viu? Todo mundo incluído ali na força de trabalho. Depois, uma parte falando ali, tem uma visualização da área financeira, trazendo a questão de orçamentária, uma questão de estrutura, falando das varas, e uma questão de litigiosidade, falando de casos novos ali e baixados. Júlio, por favor, vamos só dar uma olhadinha nos magistrados, porque toda a informação no observatório, ela chega nessa imagem principal, sintética, mas depois dela você tem um segundo nível, onde essa informação começa a ser, olha, até mais tempo do que eu imaginava, hein? 5 minutos agora? Então tá bom. Então, a gente tem um segundo nível com várias informações,
onde a gente vai dissecando, detalhando, trazendo alguns tipos de análise. Júlio, desce um pouquinho, por favor, chegando até um terceiro nível nesse observatório. Vocês estão vendo, tem um botãozinho verde, talvez não dê para ler para quem está no fundo, mas ali está escrito obter os dados, que na verdade é a disponibilização dos dados brutos, para que estudantes, especialistas e servidores possam até mesmo trabalhar com esses dados. Trabalhar dessa maneira, e tem um nome para isso, que chama dados abertos, é a última medida da transparência. Então, isso também é bacana de ressaltar, que a Justiça Federal está, eu posso dizer, na crista da onda, digamos assim, da transparência. Trabalhar com dados abertos significa isso, uma disponibilização de um dado num formato aberto, ou seja, você não precisa de um software licenciado para consultá-lo, ela está disponível integralmente na internet e de forma acessível. Júlio, por favor, vamos voltar um pouquinho, só dar um voltar aí na página. Não, no slide não, lá no site ainda, eu queria mostrar que na parte central tem também esse estudo, onde está o mouse. Júlio, dá uns Ctrl mais aí, por favor, que eu queria pôr esse estudo um pouquinho maior para quem está no fundo. Tira o menu aqui um pouquinho na lateral, porque eu achei interessante que um pouquinho mais cedo a doutora Vânia estava falando, né, dessa questão da explosão, e esse gráfico mostra justamente isso. É um gráfico que contrasta distribuídos e julgados, ele semestralmente, e olha lá uma explosão no primeiro semestre de 2014. É esse azul gigantesco aí que destoa de tudo. Ele até vem baixando, mas como estar preparado para um momento desse, em que você vem anos numa mesma linha e, de repente, tem uma explosão naquele determinado momento, né? Então, daí ele está mostrando um gráfico de linhas, e esse terceiro gráfico que mostrou agora é um gráfico acumulado, mostrando que, de certa maneira, está havendo um descolamento, né? Também acho que foi colocado aqui mais cedo, que às vezes se trabalha muito, mas você nunca consegue chegar ao ponto, ou seja, liquidar, diminuir esse estoque que está sendo mantido. Júlio, por favor, vamos, faz o seguinte, Júlio, roda um pouquinho para baixo. Não, só rodar, pode... Roda o mouse. Bom, já que estamos fazendo a propaganda, todos os projetos estratégicos já estão aqui, né? Então, assim, a estratégia, ela monitora tanto as metas como os projetos. Júlio, por favor, clica no projeto do Dr. Picarelli aqui, que ele acabou de fazer a explanação, e ele até comentou, eu acho que ele está ali, ó. Desce aí o seu mouse um pouquinho aí, mais dois, mais para o cantinho de lá, cantinho da esquerda. Clica aí, por favor. O Dr. Picarelli estava nos falando aqui do trabalho que teve, aquele primeiro encontro, e olha só, no projeto dele, desce mais um pouquinho aí, Júlio, a gente tem aí várias informações, objetivos, escopo do projeto, reuniões. Olha aqui a gente provando, ele falou que trabalhou a primeira reunião e estava lá, está aí expresso o Dr. Picarelli trabalhando. Júlio, só clica na primeira foto aí, por favor. Aí toda a equipe da 4ª região, comparecendo com força, né, doutor Picarelli. Júlio, bota lá na outra foto, só rapidinho, só para ver lá a videoconferência, o pessoal lá, se vocês olharem lá atrás, tem várias outras pessoas participando do projeto do Dr. Picarelli. Isso é só para mostrar a área de projetos. Júlio, vamos voltar agora lá. Estou chegando no finalzinho, mas já estou terminando. Tira só a partezinha aí do lado, vamos só mostrar as metas, porque o Ivan acabou de demonstrar as metas, dá só mais um voltar, isso. Todas as metas também já estão aí no observatório. Vai descendo um pouquinho aí, Júlio, por favor. Tem outras informações aqui, os marcos principais da estratégia, né? Então, o encontro aqui do CJF, que tem ali, ele está integral no YouTube, tem o plano de comunicação, desce mais aí, Júlio, rapidinho. Ali no encontro tem o ministro Lewandowski. Pode descer. Algumas notícias. Tá, aí estão, a gente não vai se deter muito aí nesses pontos, porque daqui a pouco o povo, está vermelho, por que está vermelho, por que não? Mas está tudo aí no site de forma a dar essa explicação. Todas as metas, elas também vão ter um segundo nível. Júlio, só clica rapidinho ali em meta 1, por favor, aí, que futuramente também, para cada meta, tem toda uma análise para cada uma delas.
Então, assim, é bom a gente poder falar, já podendo mostrar algo que foi desenvolvido e poder agradecer, a gente está podendo se reunir, a equipe de estatística e de dados e de informação, podendo falar que, olha, isso é só o início, a gente espera realmente poder contribuir muito mais, e fica realmente agradecimentos. Queria voltar, Júlio, só no slide agora, só para agradecer, já estourou, é o último. Vai lá, só agradecendo a equipe, clica aí, Júlio, por favor, porque eu fiquei como coordenador, mas tivemos a participação também do Alex, do Renato, aqui do CJF, Gustavo e Vanderleia, da primeira região, e Tiago, da primeira região, Vinícius, da segunda região, a Gabriela, da terceira região, a Lúcia e o Eduardo, da quarta região, o Márcio e a Thelma, da quinta região. Fica um agradecimento a todos e muito obrigado a vocês pela atenção. Agradecendo as palavras aí do Leonardo, já passo, então, a doutora Kátia Ribeiro Santana, diretora da Secretaria de Planejamento e Orçamento Financeiro, que vai falar um pouquinho sobre a oficina de indicadores orçamentários. Com a palavra, doutora Kátia. Nesse momento, eu gostaria de agradecer essa oportunidade de estar participando desse evento, agradecer também a equipe que participou da nossa oficina, que são os secretários de orçamento dos diversos regionais, e dizer que essa oficina nossa surgiu de uma demanda que nós tínhamos. A resolução do CNJ 76 e a 102, que trata desses assuntos, elas são de 2009. E de 2009 até aqui nós temos apresentado alguns dados, e esses dados, a nossa preocupação sempre era apresentá-los de forma padronizada para a Justiça Federal. Como essas resoluções elas são diretas para os tribunais, né, os dados não vêm para o CJF para consolidar, a gente não conseguiu ter essa reunião que a gente gostaria de ter para padronizar isso há mais tempo. E era uma demanda antiga nossa. E conseguimos que essa demanda entrasse nesse planejamento estratégico agora que nós estamos nos voltando mais para esses dados. E nós detectamos isso, não há padronização das informações, né? A interpretação dessas informações, né, orçamentária. Uma região está publicando de um jeito, a outra está de outro jeito, e isso interfere demais nas análises que a gente vai fazer, porque se a base de dados não é a mesma, né, nós não podemos usar isso para aferir, né, as análises que a gente vai ter daí. Então, a gente detectou, nas videoconferências que nós fizemos, que nós realmente estamos informando coisas diferentes, né, por interpretações diferentes, e que é necessário, né, que a gente padronize o que vai ser informado. Isso, é isso mesmo, né? Porque a interpretação daquilo que o CNJ está pedindo está sendo entendido de forma diferente. Então, nós detectamos isso, principalmente nas informações de depósitos judiciais, de receitas, de recolhimentos e em outros dados. Agravada a situação, foi agora atualizado os indicadores da Resolução 76, o anexo 1, e criou muitos indicadores a mais, principalmente na área orçamentária. Nós estamos com 43 indicadores, e essas informações estão sendo pedidas a nível de área fim, área judiciária e área administrativa. E nós detectamos que hoje nenhuma região tem condição de informar isso do jeito que o CNJ está pedindo, porque isso demanda alterações nos nossos sistemas de folha de pagamento. Então, a primeira coisa que nós vimos aqui na nossa oficina foi: nós precisamos, né, à luz do que o CNJ está definindo como área judiciária e área meio, classificar a nossa estrutura para depois, a partir daí, a gente adequar os nossos sistemas, né, de recursos humanos para a gente conseguir extrair essas informações do jeito que está sendo pedido agora.
Então, essa oficina para nós foi um ponto de partida. E a decisão do grupo foi que nós temos muito trabalho a fazer da agora para frente, porque nós precisamos adequar o que nós temos, né, para que essas informações sejam obtidas da melhor maneira possível e pretendemos padronizar isso. Então, a decisão do nosso grupo, da nossa oficina, foi de que nós precisamos padronizar, de acordo com a estrutura de cada TRF e suas seções vinculadas, as definições, né, de área judiciária e área administrativa, em harmonia com o glossário do referido anexos, e definições essas que são indispensáveis para a gente apurar os indicadores. Os indicadores, principalmente de despesa com pessoal, despesa com carga em comissão, despesa com terceirizados, porque, para a gente chegar nesse nível, nós precisamos alterar os nossos sistemas. Então, isso é algo que demanda tempo, demanda uma integração muito grande aí com a TI, né, e demanda a gente estudar essa questão. Outra coisa também que a gente decidiu ali na oficina foi elaborar o Manual da Justiça Federal, descrevendo o modo de apuração dos indicadores financeiros, né, exigidos pela Resolução 76. Então, nós vamos elaborar esse aí, nós vamos usar esta conta, nós vamos usar essa despesa, nós vamos usar esse subelemento, isso na linguagem orçamentária, essa ação para esse indicador, e é isso que a gente pretende, para que toda a Justiça Federal, né, baseado nesse manual, informe do mesmo jeito, né? Então, a interpretação unificada. Outra coisa também é para a Resolução 102, que é a Resolução da Transparência, né? Nós também estamos informando coisas diferentes aí. Então, nós vamos também elaborar esse manual da Resolução 102 do CNJ. E, além disso, a gente está propondo também a criação de indicadores específicos para subsidiar a definição de limites orçamentários para as unidades da Justiça Federal, né? Com o intuito de criar critérios mais objetivos para o planejamento orçamentário, especialmente quanto à distribuição dos recursos. Então, nós queremos chegar aí, não somente aquilo que a resolução do CNJ está exigindo, mas a gente avançar, usando esses dados, que são muito bons, esses dados já que o CNJ está exigindo, e usar isso para aglutinar, para vincular alguma coisa específica para a Justiça Federal. Então, esse aí foi, no caso, o resultado da oficina. E a gente quer apresentar isso na última reunião do CJF em 2015. Então, seriam 4 meses aí que nós vamos ter de bastante trabalho, né, acionando todas as áreas envolvidas, para ver o que a gente pode chegar. E esse trabalho todo que vai ser desenvolvido, que a gente tenha esse pensamento, que esse mérito do esforço não é só para atender o CNJ, mas que isso são informações muito importantes para definir, para criar diretrizes, para definir o rumo que nós vamos tomar. Então, é importante eu saber quanto eu estou gastando na área judiciária com o pessoal, quanto eu estou gastando com a área meio. Isso é importante, porque isso aí vai criar, olha, estou aqui, tem uma distorção? Não tem? Então, essas informações são ricas e elas devem ser usadas também para definir diretrizes e o planejamento da própria Justiça Federal. Então, o grupo está empenhado, né, com essa missão, e nós vamos continuar a nossa oficina por mais 4 meses. Esperamos que dê tempo, porque a gente é muito assoberbado, mas a gente espera que dê tempo de redigir esse manual dos indicadores da área orçamentária. Né, o colega aqui da estatística falou que ele também está querendo fazer isso na parte dos outros indicadores. Tem muito indicador da área de recursos humanos, muitos também. Então, nós temos que trabalhar conjuntamente para que essas informações sejam a mesma em toda a Justiça Federal. Então, agradeço a todos. Esse foi o resultado. Foi muito bom a gente detectar isso, a gente ver como nós estamos e criar aí o planejamento para a gente trabalhar no futuro. Obrigada.
partir do bom exemplo da doutora Kátia, de economia de tempo, passo a palavra ao doutor Lúcio Melro, que é nosso secretário de Tecnologia da Informação, que vai falar um pouquinho sobre a oficina de governança de TI. Bom, esse alerta que o Ivan fez, não sei se vai se aplicar muito a mim, porque eu costumo sempre estourar o tempo, mas podem ter certeza que eu vou procurar respeitar aquilo que foi acordado aqui por todos. Meu nome é Melri, para quem não me conhece, eu sou secretário de TI aqui do Conselho da Justiça Federal, e, na verdade, eu vou fazer a apresentação de um trabalho que é a consolidação de uma oficina que versou sobre sistemas nacionais, mas que foi construída por um hall de 32 funcionários da Justiça Federal. Eu não vou mencionar aí um a um, mas a nossa oficina teve um sucesso absoluto hoje pela manhã. Nós tivemos a participação direta ou indireta de 32 colegas. Essa oficina, embora tenha ocorrido fisicamente, presencialmente hoje e ontem, né, porque os colegas de TI vieram a Brasília numa data anterior, mas a gente já está, desde a semana passada, se reunindo por meio de videoconferências. E, doutor Erivaldo, quando a gente fala nesse tripé pessoas, processo e tecnologia, eu acho que as pessoas têm que ser sempre o foco principal. Então, é por isso que eu inicio apresentando esses colegas e, ao mesmo tempo, agradecendo, como servidor, a oportunidade de participar de um evento como esse, que, além de nos dar a oportunidade de conhecer o estágio atual de todos os projetos estratégicos em condução na Justiça Federal, nos dá também a oportunidade de reencontrar os amigos, conversar, compartilhar ideias, bater papo e até beber uma cervejinha, que ontem à noite nós de TI bebemos uma cervejinha após os nossos trabalhos. Sistemas nacionais. Então, o objetivo do grupo era tratar de sistemas nacionais e, num primeiro momento, o escopo não estava muito claro para o grupo, porque havia uma expectativa de que nós saíssemos daqui com uma série de sistemas, com cronogramas, custos, prazos estabelecidos, papéis e responsabilidades, e nós da TI não nos sentimos competentes para isso, né? Na verdade, a definição de qual sistema será utilizado, isso requer um trabalho de um grupo, e esse grupo deve contar maciçamente com a participação de colegas da área de negócio. Então, o nosso trabalho foi no sentido de definir alguns normativos que vão ajudar a Justiça Federal na condução desses sistemas nacionais. E, antes de qualquer coisa, o que é um sistema nacional, né? Então, depois de muita discussão, e essa discussão ela não foi realizada somente agora, por conta da oficina, mas já vinha sendo realizada há algum tempo lá no SIJUS, que é o Sistema de Tecnologia da Informação da Justiça Federal. Nós definimos que, primeiro, o sistema nacional é aquele que o colegiado diz que é um sistema. Então, se o colegiado baixa uma resolução, um ato qualquer, dizendo que determinado sistema deverá ser adotado nacionalmente por todos os órgãos integrantes da Justiça Federal, isso para a gente é um sistema nacional. E claro que, do ponto de vista técnico, um sistema nacional é aquele que visa atender às necessidades e especificidades dos órgãos da Justiça Federal de primeiro e segundo grau, e é um conjunto, né, não apenas de tecnologia envolvida, mas tecnologia, processos e etc. Um evento como esse, que conta com a participação de magistrados, de servidores, da alta cúpula da Justiça Federal, nós não poderíamos perder a oportunidade de falar em governança. Por quê? Porque muitas vezes, quando se fala em tecnologia da informação ou informática, fatalmente a gente direciona o olhar para a área de tecnologia da informação. E não é isso. Tecnologia da informação hoje, e isso aqui vem sendo tratado pelos órgãos de controle. O Tribunal de Contas da União tem feito um trabalho belíssimo ao longo dos últimos anos, e inclusive fez uma reestruturação interna do seu organograma, para criar uma estrutura para tratar de governança corporativa, porque tudo que a gente está falando aqui parte lá da governança corporativa, parte da necessidade que a alta administração dos órgãos da Justiça Federal participem, decidam, acompanhem e cobrem também tudo aquilo que vai ser produzido em termos de tecnologia da informação, mas é necessário que os senhores, magistrados, presidentes, corregedores, que estão lá na governança corporativa, direcionando o caminho a ser seguido pela tecnologia da informação na Justiça Federal, participem ativamente. Dentro da governança corporativa, e muito felizmente, o Conselho da Justiça Federal também agora, recentemente, participou por uma reestruturação que criou uma secretaria de estratégia e governança, e vai tratar especificamente disso, não apenas para o Conselho, mas para a Justiça Federal. Isso demonstra a importância desse tema para todos nós. Dentro da governança corporativa, nós temos a governança de TI. E aí sim,
dentro da governança de TI, a gente define diretrizes, políticas e controles, e nós, colegas aí da tecnologia da informação, já ao longo de muitos anos, a gente tem estabelecido políticas de segurança da informação, etc, etc, etc. E lá, gestão ou gerenciamento de tecnologia da informação, e o nosso trabalho, a nossa oficina hoje versou sobre gerenciamento, mas sem descuidar que tudo isso faz parte de algo muito maior, que é a governança corporativa e a governança de tecnologia da informação, a gente propõe um modelo. E que modelo é esse? É um normativo que estabelecerá as diretrizes para a adoção, aquisição, compra, desenvolvimento, compartilhamento de um sistema de informação nacional. E o nosso trabalho, a nossa proposta, ela se desenvolve em 4 fases. A primeira fase é a fase de pré-projeto, cuja responsabilidade é do colegiado e do COGEST, o Comitê de Gestão Estratégica da Justiça Federal, e nesse documento a gente esclarece bem claramente, mas a gente esclarece quais são os papéis e responsabilidades. No pré-projeto a gente formaliza o projeto, indica o patrocinador e aí institui esse comitê gestor. Esse patrocinador deverá ser preferencialmente, e obviamente é uma proposta que o grupo apresenta, que certamente vai ser discutido ainda pelos canais responsáveis, mas a gente sugere que o patrocinador seja um dos integrantes do COGEST, justamente por conta do papel de facilitador, de patrocinador mesmo do projeto. Na fase de estudos preliminares, assim, e ainda lá na fase de pré-projeto deverá ser indicado um comitê gestor, instituído um comitê gestor. Se nós estamos falando de sistema de gerenciamento de recursos humanos, muito provavelmente esse comitê gestor deverá ter a participação de servidores ou magistrados que tenham conhecimento nessa área. Se nós estamos falando de um sistema de gestão administrativa, provavelmente a gente vai ter servidores e magistrados que também tenham conhecimento dessa área. Lá na fase de estudos preliminares, e aí é um trabalho que vai ser desenvolvido pelo comitê gestor, que poderá ou não convocar outros colegas em grupos de trabalho, a gente vai elaborar o planejamento e apresentar o relatório desses estudos preliminares. E aqui nós reforçamos mais uma vez a necessidade de adoção e de utilização do modelo de contratações de soluções de TI da Justiça Federal. A Justiça Federal hoje, no que diz respeito a contratações, é vista pelo próprio Tribunal de Contas da União como um órgão visionário, porque o Poder Executivo estabeleceu lá a Instrução Normativa número 4, que trata também de contratações mais direcionadas ao Poder Executivo, mas a Justiça Federal foi logo atrás e estabeleceu o seu modelo de contratações, que, obviamente, está mais adequado à nossa realidade. Então, esse planejamento e a apresentação desses estudos deverão seguir as diretrizes estabelecidas pelo modelo de contratações. Numa fase seguinte, e aqui um alerta, o documento que nós produzimos, até pelo tempo que nós tivemos para elaborá-lo, nós focamos as 2 primeiras fases, que é a fase do pré-projeto e a fase dos estudos preliminares. Essa fase, que é da implantação, nós não focamos tanto na implantação e na sustentação, até porque a fase da implantação dependerá do resultado da fase de estudos preliminares. Mas na fase de implantação, a gente já pinça lá alguns elementos dessa fase. Ali a gente implementa aqueles requisitos que foram identificados na fase anterior e provê o Sistema Nacional. E aí, para tranquilizar a todos, o Sistema Nacional é aquele que for indicado, que vai ser o resultado dos estudos realizados lá pelo comitê gestor do Sistema Nacional. E, por fim, e aqui a gente pode fazer também um paralelo com o PDCA, né? Por fim, uma vez que o sistema esteja implantado, nós temos que garantir a continuidade e melhoria desse sistema, por meio das manutenções corretivas, adaptativas e evolutivas. Então, não basta apenas indicar o sistema, implantar o sistema, mas depois nós temos que manter uma equipe pronta para atender as expectativas de manutenções corretivas, evolutivas e também adaptativas desse sistema. O trabalho, então, como resultado da oficina que nós desenvolvemos antes, como é que esse trabalho foi desenvolvido e será desenvolvido? Primeiro, há uma deliberação do colegiado que diz: Sistema
de Gestão de Recursos Humanos é um sistema nacional. E há, inclusive, uma decisão do nosso colegiado estabelecendo essa obrigatoriedade. Nós não entramos no mérito se o sistema é único, se o sistema vai ser integrado, compartilhado, se a gente vai utilizar interoperabilidade entre sistemas, não. O colegiado... Faltam 10 minutos, ótimo. O colegiado estabeleceu, então, que o sistema de gestão de recursos humanos é um sistema nacional. Ok. Uma vez deliberado, por meio desse modelo que nós estamos, que vai ser apresentado aqui, quer dizer, apresentado não, mas nós vamos entregar o modelo já acabado aqui para os senhores para avaliação. Esse modelo estabelece as diretrizes e, como a gente, há a necessidade de que a gente valide esse modelo de governança, de gestão de sistemas nacional, porque não adianta a gente escrever e o modelo não ter aplicação prática. Então, o que é que nós fizemos? Um exercício para validar o modelo por meio da adoção do sistema de gestão de recursos humanos. Então, o sistema de gestão de recursos humanos, a gente propõe também, hoje aqui, um documento específico para a criação do comitê gestor, para a adoção de um sistema de recursos humanos. Alguns fatores, a gente não pode também perder essa oportunidade para mencionar aqui alguns fatores críticos de sucesso. Quando a gente fala em fatores críticos de sucesso, não são premissas para que um determinado sistema seja adotado nacionalmente. Não é isso. São fatores críticos de sucesso, são pontos que a gente tem que... Não podemos desviar o olhar para esses pontos, por quê? Porque uma vez que a gente não trate isso aí, esses fatores podem gerar riscos à plena entrega do sistema. O primeiro, e não poderia deixar de ser, é a ampliação do quadro de servidores de TI da Justiça Federal. Todos os tribunais regionais federais e também o Conselho da Justiça Federal têm um quadro de tecnologia da informação hoje muito reduzido, muito reduzido. E ampliar esse quadro de servidores da Justiça Federal significa não apenas... alguém pode ter um olhar, mas se amplia o quadro, aumenta as despesas. Não, nós temos hoje terceirização de serviços de tecnologia da informação na Justiça Federal. Uma vez que eu tenha no quadro de funcionários servidores capacitados, habilitados para desenvolver determinadas atividades, eu posso diminuir a quantidade de servidores terceirizados na própria Justiça Federal. Eu atendo às recomendações dos órgãos de controle, tanto interno e externos, de que atividades de gestão, de coordenação, de supervisão, devem ser desenvolvidas por servidores do quadro. Eu aumento a capacidade de entrega dos tribunais. Uma experiência ao Tribunal Regional Federal da Primeira Região, que desenvolveu um sistema em um mês, que é o Diário de Justiça Eletrônico. Esse Diário de Justiça Eletrônico trouxe uma economia de 8 milhões de reais ano para o TRF da Primeira Região. Por quê? Porque deixou de publicar em meio físico os atos do próprio tribunal. E se eu estou falando de um único Diário de Justiça Eletrônica, imagine se a gente considerar aqui todos os diários de justiça eletrônicos que foram produzidos aqui por todos os TRFs. Um outro fator crítico de sucesso, e agora correndo porque o tempo está acabando, é a necessidade de que os integrantes da equipe responsável pela elaboração dos estudos preliminares se dediquem exclusivamente. Veja, não estamos falando dos integrantes do comitê gestor, que provavelmente é um comitê de altíssimo nível, mas aqueles servidores que vão desenvolver o trabalho, a elaboração dos estudos preliminares. Esses integrantes do comitê gestor têm que ter autonomia e legitimidade para decidir, porque se a gente criar muitos canais decisórios, as decisões serão burocratizadas e certamente mais lentas. Há a necessidade de encontros presenciais. Nós estamos, desde a semana passada, trabalhando por meio de videoconferência para a entrega desses resultados da oficina. Mas a reunião presencial que nós fizemos ontem e também hoje, essas reuniões serviram para a gente aparar todas as dúvidas que ainda existiam. Então, a realização de reuniões presenciais é necessária. Alguns tipos de atividades requerem a necessidade da reunião presencial. E, obviamente, isso vai ter um custo de deslocamento com pagamento de diárias e passagens. A definição clara do objetivo e da abrangência de fases. E também a unificação de processos de trabalho. Não tenhamos aqui a ilusão que a adoção de um sistema único vai resolver todos os problemas da Justiça Federal, de forma alguma. Antes disso, nós temos que padronizar
processos de trabalho. Nós tivemos muitas reuniões com o pessoal de recursos humanos nesses últimos dias, e eles falam claramente que, em algumas situações, a fórmula de cálculo de determinadas rubricas difere de uma região para outra. Não que estejam erradas, mas as interpretações são diferentes. Vocês mencionaram aqui, a Cátia acabou de mencionar a questão da interpretação que o CNJ faz com relação a alguns dados que são apresentados pela Justiça Federal. Então, a gente tem que padronizar isso. O sistema não vai resolver. O sistema não vai resolver. Então, a gente tem que padronizar esses procedimentos. E, por fim, a presidência desse comitê gestor tem que ser exercida por um magistrado ou um servidor que detém algum conhecimento dessa área. Isso aqui foram os documentos que nós produzimos hoje, o modelo de gestão para sistemas de informação nacional, que certamente passará por uma série de outros órgãos, tanto do CJF quanto dos tribunais, para que a gente melhore o normativo, e um ato que a gente está chamando de ato conjunto, que é aquele que vai instituir o comitê gestor do sistema de recursos humanos, né? Mais uma vez, agradeço a participação de todos os colegas da Justiça Federal, dos 32, e muito obrigado. Sim. Após as longas, mas claríssimas palavras do Dr. Lúcio Melri, passo a palavra, apenas com 1 minuto, né, de atraso, passo a palavra ao nosso secretário de Planejamento e Orçamento do Conselho, Dr. Gustavo Bicalho, que falará sobre o contingenciamento para 2016. Com a palavra, Dr. Gustavo. Obrigado, Ivan. Antes de mais nada, queria agradecer ao secretário-geral do Conselho a oportunidade e honra de participar dessa oficina, dessa mesa, e de ter apresentado hoje um assunto orçamentário, mas não um assunto gostoso de se falar, né? Que é o contingenciamento. Eu preferia estar falando, olha, nós conseguimos muita verba aí para a gente ter tranquilidade, né, nos gastos com as demandas das unidades da Justiça Federal. Mas, infelizmente, o cenário fiscal que o país se encontra é desfavorável para isso. Então, eu vou fazer um resumo do que foi apresentado hoje, na parte da manhã. Deixa eu só colocar aqui. Essa apresentação foi feita pelos presidentes dos TRFs, por diretores de foro, magistrados, servidores das áreas de orçamento, alguns estiveram um pouco na oficina da Cátia, de indicadores, alguns lá na parte de contingenciamento, e algumas autoridades que estavam lá. E a minha ideia foi explanar, de forma um pouco didática, qual seria o tema do contingenciamento. Então, em termos de impactos, né? O primeiro slide é muito interessante, né? Eu gostaria que fosse a mega sena da virada. Quer dizer, recurso que a gente conseguiu, 211.978.081. Mas, infelizmente, é o que a gente não vai poder gastar daquilo que a gente tinha planejado na Justiça Federal. Isso é o contingenciamento. Em função de uma arrecadação frustrada, né, de recursos que estão entrando com menos intensidade no caixa do governo, o orçamento vai ter que se equilibrar. Eu não posso gastar mais do que aquilo que eu tenho de receita. Isso tanto na vida pública quanto nós, né, como pessoas físicas, né? A gente só pode gastar aquilo que a gente tem de receita. Se diminui um pouco a nossa receita, a gente tem que cortar gastos, né? Quais gastos nós vamos cortar? Esse é o desafio nosso, tá? Então, esses 200 milhões, quase 212 milhões, eles são o montante para 2015. Eu vou complementar um pouco do Ivan. Nós vamos falar de 2015 e perspectiva para 2016. Então, cadê o trem aqui? Muda para mim. Então, o que é contingenciamento? É aquilo que eu tinha uma perspectiva de ter de receita, uma estimativa de receita, porque eu tenho uma despesa teoricamente já programada, já fixada, e por
problemas de insuficiência de recursos, ou seja, arrecadação menor daquilo que foi estimado, a gente vai ter que fazer o equilíbrio orçamentário. Então, na prática, nem tudo que foi planejado vai ser executado. Então, nem tudo que o TRF da primeira, da segunda, da terceira, da quarta, do próprio Conselho planejaram quando estavam lá em 2014 fazendo a proposta de 2015, vai conseguir ser executado. Tá? Todas as despesas vão entrar no contingenciamento? Não. As despesas obrigatórias elas estão excluídas. Então, eu pago folha de pagamento, eu pago os nossos benefícios, auxílio alimentação, auxílio creche, sem problema. Eu continuo pagando as despesas inerentes à assistência judiciária a pessoas carentes, que são caracterizadas como despesas obrigatórias. Mas a parte do custeio e a parte de projetos, quando eu falo projetos, eu falo muito de implantação de varas federais, construções de sedes, né, da Justiça Federal, de varas. Isso é que a gente vai ter que escolher como é que a gente vai gastar, né, porque nós temos 212 milhões que a gente está proibido de gastar, neste momento, com relação aos gastos, as autorizações de gasto para 2015. Se eu pensar um pouco em 2016, o cenário também, acredito que não vai ser muito favorável, né? Tomara que não seja 212 milhões, mas com certeza não vai ser aquele patamar que a gente tem historicamente de 30, de 50 milhões. Isso a gente consegue tocar para frente, né? Quer dizer, de tudo aquilo que foi planejado, a Justiça Federal como um todo deixar de gastar por uma imposição legal da Lei de Responsabilidade Fiscal e também da Lei de Diretrizes Orçamentárias, deixar de gastar 30, 40, 50 milhões. Mas 212 milhões nunca houve na história da Justiça Federal, essa monta, né? Então, isso é um exercício novo, por isso a importância dessa oficina e a importância de a gente ter colocado essa setorial orçamentária de contingenciamento, porque a cúpula do poder da Justiça Federal estava aqui. Estavam os presidentes dos tribunais regionais federais, os diretores de foro, né, que são ordenadores de despesa das suas sessões judiciárias, magistrados, assessores. Então, dá um entendimento do volume nunca visto de contingenciamento, não só na Justiça Federal, mas nós somos a Justiça Federal. Isso em todos os órgãos da União, né, especificamente para a gente, foi um valor muito substancial. E quando a gente pega esse valor de 212 milhões, eu tenho que informar aos tribunais das regiões qual é a parte de cada um. Eu não posso pegar 212 milhões e dividir por 5, porque são 5 TRFs. Isso tem uma proporção. Esse rateio ele tem uma metodologia, um critério que está na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Então, é como se, a grosso modo, de forma mais didática, é a proporção que cada tribunal, que cada região vai ter, muito voltado na rubrica de projetos. Então, aqueles tribunais que têm muitos projetos, eles vão ser os mais penalizados em função da proporcionalidade que ele vai ter em relação aos demais. Tá? Por quê? Porque a regra do contingenciamento, eu pego todas as despesas primárias do órgão, da Justiça Federal, e vou excluindo as despesas obrigatórias. No caso da Justiça, do Poder Judiciário, do Poder Legislativo, do Ministério Público e Defensoria, a LDO diz que eu também posso excluir, para efeitos de base contingenciável, as atividades. O que são as atividades? São os gastos de custeio, de manutenção, água, luz, telefone, tá? Essas despesas, para ter esse auditório iluminado aqui, tem gastos de manutenção da máquina. De tal sorte que, no final, quando eu passo a régua, vai ficar praticamente os projetos. Então, aquelas regiões que têm muitos projetos, obras, ele vai ficar proporcionalmente maior do que as demais. Então, essa distribuição negativa, né, de falar, olha, você vai deixar de gastar X milhões, é feito dessa forma, né?
E, na prática, também, nós não temos muita opção, não temos muitas opções em que a gente vai escolher para poder não gastar. Basicamente, a gente vai deixar as obras de lado, porque o orçamento de custeio, né, para gerir a máquina pública, ela é mais ou menos equilibrada, quer dizer, é o do ano passado mais alguma coisa, e então eu não posso tirar despesas, né, autorizações de gasto para essas despesas, porque senão eu não consigo pagar a luz. Então, na prática, o financiamento... Não, deixa nesse aí só, rapidamente. A letra está pequena. Eu coloquei um histórico aí, desde 2011 até 2015, do contingenciamento da Justiça Federal. Ali tem bimestre, porque a Lei de Responsabilidade Fiscal diz que a cada final de bimestre o Poder Executivo vai fazer uma avaliação das receitas e despesas. Se nessa avaliação a receita tiver sido diminuída daquilo que foi previsto, para equilibrar, eu vou ter que fazer um contingenciamento. Então, suponha que eu tenho um gasto previsto de 1.000 e uma receita prevista anteriormente na proposta orçamentária de 1.000, ele está equilibrado. Se essa receita cai para 900, eu não posso ter uma receita de 900 e um gasto de 1.000. Eu vou ter que contingenciar 100, porque eu tenho 900 de receita e eu vou ter que só poder gastar esses 900. Então, esse 100 é o valor do contingenciamento. Esse 100, no nosso mundo real, são os 212 milhões. Tá? Então, em 2011, nós abrimos o primeiro bimestre com um contingenciamento de 112 milhões. E cada um com seu quinhão, aí, de acordo com os critérios aí da LDO. No segundo bimestre, não teve que colocar mais 112 milhões de restrição, não. Tá? Ele manteve. Então, eu continuo restrito 112. O terceiro, a mesma coisa. No quarto, deu uma melhorada. Entrou um pouco mais de receita, de arrecadação, e o governo conseguiu falar, olha, eu vou te devolver aí quase 30 milhões, né? Quase 30 milhões aí. Então, você pode restabelecer aquele gasto. No final do ano, ficou com 44, melhorou. Então, senhores, vejam que o histórico é 40, 20 e poucos, 40, 50 ali no início de 2014. 187 foi muito pesado no segundo bimestre. E pior ainda, a gente já achava que estava terrível 187. No terceiro bimestre, fala assim, ó, piorou mais ainda. Você vai ter que contingenciar mais 25 milhões, que de 187 foi para 212. Então, ali não é somatório, 187 eu tenho que colocar mais 212. Tá? Ali é o valor que eu tenho indisponível para gastar. Então, quando eu pego 211 milhões e faço uma correlação de crescimento em 2014, no mesmo período ali no terceiro bimestre, eu tenho um aumento de 309%. Então, realmente, é uma coisa nunca vista na história da Justiça Federal. Tomara que não piore, né? Mas não volta ao patamar de 50 milhões. Se voltar para os 180, a gente já está achando bom. Impactos do contingenciamento, o que acontece? Qual que é o impacto dessa impossibilidade, pelo menos neste terceiro bimestre, com o relatório de avaliação, que a gente não pode gastar 212 milhões? Nós vamos ter que postergar as despesas planejadas previamente. Por que eu estou dizendo postergar? Naqueles slides passados, lembra que em 2011 eu comecei com 112, depois foi para 81, depois foi para 44. Então, eu posso postergar, ó, eu vou deixar de fazer isso agora, mas talvez, se houver aí ao contrário, descontingenciamento, eu posso fazer uma execução daquilo que, naquele momento, foi postergado. Ou talvez não consiga, porque se ele me descontingenciar lá para o final do ano, eu não consigo abrir uma licitação, né? Eu não consigo fazer uma série de atividades que eu precisaria fazer com antecedência. Nós estamos falando muito de metas aqui, Ivan falou das metas importantes, mas um contingenciamento pode atrapalhar o nosso planejamento estratégico. Né? Ele pode atrapalhar uma atividade de tal sorte que eu não consiga cumprir aquela meta estipulada para uma determinada unidade ou para a própria Justiça Federal como um todo. E eu tenho também aumento de custo.
Se eu tiver que postergar uma obra ou deixar ela mais mexer no cronograma físico-financeiro, essa obra vai custar mais cara, né? Então, além do impacto de você não poder gastar, você gera um custo, uma possibilidade de um custo maior mais para frente, né? E quais as formas de minimizar os efeitos do contingenciamento? Agora realmente é para finalizar. Aqui é uma forma um pouco paliativa, né? Nós temos um contrato que nós conseguimos fazer junto com o Banco do Brasil e com a Caixa Econômica, cujo lastro desse contrato são os depósitos precatórios e RPVs. Então, a gente tem um montante aí para 5 anos, para a gente poder agregar aquisições, né, para a Justiça Federal. Então, a gente pode utilizar isso e talvez a gente tenha que rever o contrato, colocar alguma cláusula para ver se tem alguma coisa restritiva que a gente tenha que colocar a deliberação no colegiado, para ver se a gente pode utilizar desse valor. Eu digo isso principalmente para o ano que vem, porque esse ano eu tenho alguns problemas mais de ordem técnica, mas talvez para o ano que vem a gente rever a priorização dos gastos e realocar despesas, utilizando esse montante que a gente tem desse contrato com o Banco do Brasil e com a Caixa, né? E outras coisas que a gente tem que debater, ou em videoconferência, ou então em reuniões com os diretores gerais, e, em última instância, com o colegiado, para ver se a gente consegue otimizar o nosso orçamento, maximizar os nossos gastos, com esse contingenciamento de 212 milhões. Né? A gente torce para que, ano que vem, a situação fiscal seja um pouco melhor, mas já tem informações do Banco Central que nós já estamos tecnicamente em recessão, né? Então, a situação para 2016 também não está boa, tá? Então, seria isso. Quer dizer, gostaria de notícias boas, que os 212 fossem superavitários para a gente, né? Seria aquela forma da gente conseguir um reforço no nosso orçamento, porque as demandas das unidades da Justiça Federal são muito maiores do que a gente consegue de limites junto ao Poder Executivo. E, infelizmente, ainda temos essa notícia de restrição nos gastos, tá? Então, seriam essas aí as considerações a fazer sobre o contingenciamento. Obrigado. Alô, pronto. A notícia não é boa, podia ter falado baixinho mesmo, né? Permaneçam nos lugares, o lanche vai ser servido logo após a apresentação dos presidentes, que será na sequência dessa mesa. Só para terminar, gostaria de agradecer novamente a todos, e seguindo o exemplo do doutor Eivaldo, gostaria de agradecer especialmente a minha equipe, na pessoa da Silvana, que quem coordenou e esteve à frente da operacionalização de cada atividade desse encontro. Muito obrigado a todos. Uma vez composta a mesa da apresentação dos Tribunais Regionais Federais, passamos de imediato a palavra ao secretário-geral do Conselho da Justiça Federal, doutor Erivaldo. Senhoras e senhores, encaminhamos para o encerramento desse encontro e eu, de imediato, passo a palavra ao representante do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, Corregedor Regional, Desembargador Federal, Carlos Eduardo Moreira Alves. O senhor tem a palavra, desembargador. Boa tarde a todos e um cumprimento coletivo devido ao adiantado da hora e uma manifestação que eu procurarei fazer de uma forma bastante breve para que não faça mais adiantada ainda essa hora.
falar sobre os desafios da Justiça Federal e compromisso com os resultados nos remete a 3 ideias fundamentais. O que sejam desafios da Justiça Federal, o que sejam resultados esperados e o que seja o compromisso com esses resultados. A primeira noção, desafios da Justiça Federal, todos nós aqui conhecemos e as vivenciamos no nosso dia a dia. Sabemos exatamente o que representam, são inúmeras, e o principal desafio, a meu ver, decorre da garantia fundamental mesma que a Constituição dá aos cidadãos de acesso pleno à jurisdição, a garantia mesma da inafastabilidade da jurisdição. Tanto maiores sejam as facilidades de acesso à jurisdição, maior será o desafio para que nós possamos chegar pelo menos próximos do resultado esperado, que é exatamente a resposta que o Estado tem que dar por meio do seu poder judiciário àqueles destinatários dessa garantia. Uma prestação jurisdicional que não seja apenas formal enquanto uma expressão quantitativa, mas principalmente que seja substancial enquanto a sua expressão qualitativa o indique. Esse o maior desafio de unir esses 2 elementos, quantidade e qualidade, numa justiça de massa decorrente desse acesso amplo à jurisdição. E o compromisso que temos com a obtenção desse resultado esperado nada mais é do que o empenho das nossas forças na busca ou na escolha dos melhores instrumentos para que nós podemos, não diria alcançar esses resultados, mas pelo menos chegar o mais próximo deles que nos seja possível. Nós temos aí vários instrumentos, alguns mais simples, menos simples, simplificação de procedimentos e de recursos. Sabemos que pela nossa cultura isso é algo bastante difícil de se cogitar, pelo menos em curto espaço de tempo. Conciliação é outra que nós temos visto resultados fantásticos em relação a isso, e tanto maiores serão esses resultados, quanto maior seja o empenho e o comprometimento de todos os envolvidos nessa vertente e nessa época de informatização, a meu ver, o mais valioso instrumento de que nós dispomos. Por isso, eu pedi licença aos meus colegas para não abrir mão da manifestação, mas tentar fazê-la brevemente, porque já ouvimos aqui muito sobre a tecnologia da informação. Sabemos que na era da informática, e principalmente em época de contingenciamento de despesas, de custos, o investimento em informática não é um gasto, é um resultado pelo retorno até de economia de recursos que isso traz. E quando pensamos em tecnologia da informação, não podemos pensar apenas nos instrumentos materiais eletrônicos de informática, mas principalmente nos recursos humanos que cuidam de realizar os sistemas que fazem esses equipamentos, por mais sofisticados que sejam, funcionar. E aí nós vemos, a meu ver, o maior desafio no momento da Justiça Federal: fazer com que os quadros nessa área de tecnologia da informação revertam uma perspectiva que nós vemos cruel no momento, que sejam compostos de servidores efetivos e permanentes, na sua maioria, e não de servidores temporários e, por isso mesmo, transitórios, na sua grande maioria, numa péssima otimização de custos, porque demandam mais investimentos, mais gastos, do que contratação de
pessoal efetivo. Sou advertido aqui com a placa de que me restam 5 minutos, mas não utilizarei esse tempo, porque sabemos todos, conhecemos todos aqui de perto as dificuldades da precariedade dos nossos sistemas de informação no que tange aos recursos humanos. A primeira região iniciou sua participação nesse evento com um pedido de ajuda formulado na reunião setorial que discutiu sobre os contingenciamentos orçamentários e todos os problemas que nós sabemos que isso traz. E gostaria de encerrar a sua participação com um novo pedido de ajuda. E não diria nem mesmo um pedido de ajuda, diria um pedido de socorro que eu acredito que faço em nome aqui das 5 regiões, embora não tenha procuração para falar em nome dessas 5 regiões, mas gostaria de encerrar com a leitura breve de um ofício que foi encaminhado pela presidente em exercício do meu tribunal, desembargadora federal Neuza Alves, ao ministro-presidente Francisco Falcão. É esse o teor desse ofício. Aspas. Tramita no CNJ o processo 000-1776-11-2013-20000000, que trata da proposta de anteprojeto de lei para a criação de 1.146 cargos efetivos na área de informática da Justiça Federal de todo o país. A exemplo do que ocorreu durante a fase de instrução nos órgãos técnicos desse Conselho da Justiça Federal, também o Departamento de Acompanhamento Orçamentário do CNJ, chamado pelo relator a manifestar-se, declarou-se favorável à proposta. Contudo, esse egrégio CJF houve por bem solicitar a suspensão do processo, fato que, data vênia, tem causado uma expectativa cada vez mais angustiante na Justiça Federal da Primeira Região, já que da informática hoje dependem rigorosamente todos os serviços, seja da área fim, seja da área administrativa. Além da informatização de todos os setores, vale lembrar que nos últimos anos também houve um grande aumento no número de varas e de serviços da Justiça Federal, aumento esse que nem de longe foi acompanhado por um equivalente incremento nos quadros de TI. Diante desse problema, tem-se adotado cada vez mais a solução paliativa de contratar mão de obra terceirizada, que no caso desse tribunal já corresponde a mais de 75% da força de trabalho atuante na área. É verdade que tudo isso poderia ser dito sobre inúmeras outras áreas da Justiça Federal. Contudo, a função essencial a que o avanço tecnológico conduziu os serviços de informática não nos deixa dúvida sobre qual setor priorizar. Por essas razões, e considerando a iminente possibilidade de um colapso na área de TI da Primeira Região, solicito a esse egrégio Conselho da Justiça Federal que reveja seu posicionamento sobre a matéria e solicite ao CNJ a urgente retomada do feito. Eu, como disse, peço desculpas aos meus colegas por não ter aberto mão do uso da palavra, mas era esse pedido de socorro que eu gostaria de fazer. Muito obrigado. Também para suas considerações finais, passo a palavra ao excelentíssimo senhor presidente do Tribunal Regional Federal da Terceira Região, desembargador federal Fábio Prieto. Boa tarde a todos. Eu só queria fazer um registro e passar uma apreciação minha como presidente. O registro é repetir a impressão fundada nos fatos a respeito da nossa infraestrutura física de mobiliário, agora de informática, naquela época eram máquinas de escrever, e, sobretudo, dos recursos humanos da Justiça Federal, juízes e servidores. Eu sempre tive uma apreciação extremamente positiva sobre isso, sempre me pareceu que a Justiça Federal estava à frente dos outros segmentos da Justiça, e, depois de todos esses anos, como magistrado e como presidente, e diante aqui do trabalho que o Conselho também faz,
como já foi ressaltado, essa crença só aumentou. Acho muito importante que a gente mantenha um registro desse fato e que tenha daqui para frente também uma mensagem positiva e otimista a partir do futuro da Justiça Federal, focada naquilo que interessa, que é prestar o serviço judiciário. Não há nada mais importante do que o juiz fazer sentença. É preciso não desviar desse objetivo, isso é muito importante, e nós temos que manter a prioridade em todo esse planejamento estratégico, observando isso, não perder o foco na prestação do serviço judiciário. A minha mensagem é essa, eu queria dizer que esse otimismo continua, eu não vi a Justiça Federal recuar substancialmente, às vezes dá 2 passinhos para trás, mas logo dá 3 para frente, e eu acho isso muito importante, porque em outros segmentos da Justiça, nós que andamos aí com outros presidentes de outros tribunais, a situação é completamente diferente, inclusive em São Paulo. E acredito que isso é muito importante na motivação do juiz e dos servidores. Nós temos problemas grandes, mas os nossos meios, inclusive os recursos humanos, dão conta dessa tarefa. A minha palavra, portanto, é de registro de um fato quanto a isso e de uma mensagem de otimismo de que os anos que estão vindo serão melhores ainda. E acho que essa questão de se programar uma estratégia, se definir uma estratégia, é muito importante para isso. E nunca vamos perder o foco naquilo que interessa. O cidadão e as empresas não estão muito interessados nas escolas de juízes, nas coordenadorias de juizados, nos grupos de estudos, nas pesquisas científicas ou disso e daquilo. O que os cidadãos e as pessoas jurídicas esperam é que os servidores e os juízes produzam decisões. Isso é que é importante. E eu cumprimento a todos uma vez mais pela realização do evento e fico satisfeito de verificar o alto nível que nós temos aqui no campo da organização do Conselho da Justiça Federal e na Justiça Federal como um todo. Muito obrigado. Passo a palavra ao excelentíssimo senhor representante do Tribunal Regional Federal da 5ª Região, desembargador federal Rogério Fialho. Boa tarde a todos, senhores presidentes, representantes de presidentes, corregedores, diretores do foro, servidores, doutor Edivaldo. Eu fico um pouco frustrado, porque eu sou entusiasta do planejamento estratégico e tinha me preparado para falar alguma coisa aqui, já que participei representando o TRF da 5ª Região, no comitê gestor que elaborou o plano estratégico da Justiça Federal. Mas ele faz do adiantado da hora, houve acordo de cavalheiros, os senhores já devem estar cansados, passaram o dia debatendo, e o que eu falasse aqui não ia acrescentar nada, pois os senhores são os especialistas em planejamento estratégico. Mas eu não poderia me furtar também de elogiar o Conselho da Justiça Federal por essa iniciativa. Um dos recursos para se alcançar os processos internos no planejamento estratégico é justamente a profissionalização da gestão. E os senhores são profissionais altamente treinados para cooperar e para efetivar a administração do judiciário. Então, minha palavra é rápida, apenas para dizer que os desafios da Justiça Federal nos próximos anos estão espelhados justamente na missão que está consignada do planejamento estratégico, que é garantir à sociedade uma prestação jurisdicional acessível, rápida e efetiva. E aqui os presidentes e representantes dos presidentes dos TRFs reafirmam o compromisso de procurar seguir tanto o Programa Estratégico da Justiça Federal, quanto o Programa Estratégico de Tecnologia da Informação, o PT. Então, muito mais importante do que falarmos sobre planejamento, sobre metas, é reafirmar aqui esse compromisso da alta administração dos tribunais regionais federais. Eu ia falar alguma coisa rápida, como desafio, a utilização dos recursos de melhoria da governança do judiciário e melhoria da infraestrutura de governança e tecnologia da informação. Ia destacar esses 2 pontos.
Mas resolvi também, como não falar sobre isso, mas não poderia deixar de aproveitar o ensejo, assim como o desembargador Carlos Moreira Alves, de dizer que o futuro da Justiça Federal está na tecnologia de informação, ou como se diz hoje, no meu tempo era informática, depois passou a ser TI, agora é TIC, né? Tecnologia da Informação e Comunicação. O nosso futuro está no investimento em infraestrutura e em governança da tecnologia da informação. O nosso futuro é o processo eletrônico e o desenvolvimento de sistemas e ferramentas que sejam efetivos, que solucionem, que resolvam os nossos problemas. E para que possamos alcançar uma melhor infraestrutura, uma melhor governança, além do compartilhamento de sistemas, de ferramentas, por exemplo, o Tribunal da Quinta Região agora está desenvolvendo um sistema de ferramenta de gestão de custos e orçamento, com base na tecnologia BI, realmente é uma coisa que quem vê a apresentação fica realmente entusiasmado com aquilo. Eu ia me entusiasmar falando sobre isso, então não vou falar. O que eu quero chegar é do seguinte: para que se desenvolva isto, tá, o compartilhamento, a melhoria da infraestrutura, é necessário pessoal, é necessário que tenhamos alguém que possa desenvolver essas ferramentas. E a realidade atual é precária. No Tribunal Regional Federal da Quinta Região, nós temos apenas 16 cargos de TI, criados em 1989 com a instalação do tribunal. São 4 analistas e o restante de técnicos. Então, como é que um tribunal que atende 6 estados, que desenvolve ferramentas para utilização nacional, como a gestão de custos e como a gestão dos processos repetitivos e da repercussão geral, para que se espraiar por todas as regiões, como é que um tribunal com uma força de trabalho dessa pode realmente ser eficiente e pode ser eficaz. Nós temos sido, né? Estamos aqui, o nosso pessoal, nós temos a nossa diretora-geral, a diretora judiciária, a diretora de tecnologia da informação, que dão sangue para conseguir atender a essas demandas. Mas precisamos de pessoal. Então, eu reitero aqui o apelo do desembargador Carlos Moreira Alves, no sentido da necessidade premente de aprovar esse projeto de lei que cria os cargos na área de tecnologia da informação. Não adianta pensar na justiça do futuro, cujo recurso para se alcançar é a infraestrutura e a governança, sem ter pessoal. Então, essa rápida mensagem que a Quinta Região tem a fazer, reafirmando o apoio incondicional da nossa região aos planos e os projetos estratégicos. Obrigado. Anunciamos ainda, neste momento, e ainda com Sua Excelência, o desembargador federal Rogério Fialho, que fará a leitura da Carta Compromisso da Justiça Federal, que marca o encerramento deste evento. Daí, para aproximar, né? Carta Justiça Federal 2020, compromissos por uma Justiça Federal acessível, rápida e efetiva. Os participantes do primeiro encontro, executando a estratégia da Justiça Federal, realizado no dia 27 de agosto de 2015, em Brasília, DF, firmam 6 compromissos dirigidos aos órgãos da Justiça Federal e à sociedade brasileira, com foco na melhoria da gestão, na redução do gasto público e na prestação jurisdicional célere e efetiva, assumindo assim a responsabilidade de: item 1, melhorar a qualidade do gasto público e aperfeiçoar os sistemas de informações gerenciais e os mecanismos de controle das despesas com pessoal, custeio e investimento, mediante a implantação, até 2020, de sistemas informatizados únicos e ou interoperáveis entre todos os órgãos integrantes da Justiça Federal para gestão de pessoal, orçamentária e judiciária. 2. Padronizar indicadores financeiros de produtividade e de litigiosidade, implementando a coleta sistemática na Justiça Federal. 3. Desenvolver mecanismo para a prestação de contas à sociedade, com a criação, no Conselho da Justiça Federal, de repositório oficial de informações relativas à distribuição da força de trabalho, à execução financeira, à movimentação processual, ao desempenho de metas e projetos nacionais, dados que devem estar plenamente acessíveis em formato aberto,
permanentemente atualizados no Observatório da Estratégia da Justiça Federal. 4. Instituir premiações anuais para reconhecer as unidades judiciárias mais produtivas, os tribunais regionais federais que mais se destacaram no cumprimento das metas nacionais e as seções judiciárias melhor avaliadas pelos usuários dos serviços judiciais. 5. Priorizar a aplicação de recursos para a execução de projetos estratégicos, especialmente aqueles relacionados à efetividade e celeridade da prestação jurisdicional, ao aperfeiçoamento da gestão das demandas repetitivas, ao desenvolvimento do capital humano, à melhoria da gestão e da infraestrutura de TI e ao aperfeiçoamento da gestão de custos. 6. Realizar, por intermédio das unidades de controle, quando de suas fiscalizações e auditorias, a verificação sistemática das diretrizes acima estabelecidas. Cientes da função essencial exercida por esse segmento de justiça na pacificação social, na organização do Estado, na autonomia dos poderes da República e na garantia dos direitos fundamentais, os signatários desta Carta reafirmam a firme intenção de executar esses compromissos para a melhoria da governança da Justiça Federal, na busca pela excelência dos serviços públicos. É melhor dizer quem assina e depois... Aí você chama, né? Convido para assinar a Carta Compromisso o eminente desembargador federal Paul Eric, presidente da 2ª Região. O eminente desembargador federal Fábio Prieto, presidente do TRF da 3ª Região. Onde é que eu assino que eu não estou vendo nada aqui? O eminente desembargador federal Luiz Fernando Volque Penteado, presidente da 4ª Região. O eminente desembargador federal Carlos Eduardo Moreira Alves, corregedor regional da 1ª Região. E eu assino também. Presidentes que compõem a mesa e agradecendo mais uma vez a todos que contribuíram para a realização do evento, a participação de todos, eu dou por encerrado esse evento e convido a todos para um lanche final que será servido logo mais adiante. Tá? Muito obrigado, um abraço.